que marcaram todos os tempos não foram só palavras. Composições de amor e atitude que nunca se acabam. Tão bom é ver Jesus com seu sorriso iluminando tudo. Eu acordar toda manhã, um sonho a gente junto. Tão fácil é te dizer meu tudo. Paz do Senhor, Tony. Na paz, Tony. Nós dois, o meu mundo. Canta aí, joga essa mão pra cima e vem, Belo Horizonte. É fácil demais viver em Paris. A gente aqui complica tudo. Vamos viver Jesus, pra gente ser feliz. Paz do Senhor, Aline. Paz do Senhor, Claudinho. Paz, Aline. A paz, o Yara. A paz, Claudinho. Robson. A paz, Yara, Robson. A paz, Isabelle. Azaf. A paz, mamãe. A paz, Gabi. A paz, Douglas. Paz, Gabi, Douglas. Lá, Marlene, Claudinho, Aline. Viver em paz, a gente é quem complica tudo. Vamos viver Jesus. Pra gente ser feliz. É fácil, é fácil. Fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo. Amém? Amém. Deus abençoe aí a vida dos irmãos, né? Mais uma live, né? Nós, os pastores, pedimos desculpa, né? Pelo atraso aí, mas por motivo de força, né? Por isso que nós começamos agora, né? Mas Deus compreende, né? O importante é ter a palavra do Senhor, né? E para dar início à nossa live, vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Senhor, meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai. Eu te peço perdão, Pai querido, pelos meus erros, Pai querido, minhas iniquidades, Pai querido, meus pensamentos, meus atos, Senhor Jesus.
Toma, Pai querido, a minha vida nas tuas mãos. Ser na vida dos meus irmãos também, Pai, que estão confessando a Ti nesta hora. Pai querido, venha dar, Pai querido, um culto abençoado, Pai querido. Um culto, Pai querido, que estamos adorando a Ti. Pai querido, que a gente tirou todos os empecilhos, todas as barreiras e estamos dizimando agora com o nosso tempo, Pai querido, te adorando, Pai querido. Muito obrigada pela vida de cada irmão, Pai querido, que entrou, Senhor Jesus. Ser, Pai querido, com seus familiares, guardando e livrando de todo mal. Pai querido, ser com aqueles, Pai querido, que ainda vão entrar na nossa live, Pai querido. Desde já, Pai querido, eu te peço, Pai querido, que possa estar abençoando a vida deles, Senhor Jesus. Pai querido, ser agora neste momento com o nosso pastor Alberto, Pai querido. Toma ele nas tuas mãos, Pai querido. Toma a tua saúde nas tuas mãos, Pai querido. Que ele venha, Pai, fazer sempre a tua vontade e o teu querer, Senhor Jesus. Pai querido, que ele venha trazer a palavra, Pai querido. Aquela palavra que o Senhor sussurrou no teu ouvido. Que ele não venha falar dele, mas sim que o Senhor soprou no teu ouvido, Senhor Jesus. Toma a vida dele, guarda dos inimigos, Senhor Jesus. Não deixa, Pai querido, que ninguém venha enxergá-lo, Senhor Jesus. Coloca os seus anjos ao redor dele, do carro. Quer que ele passe, Senhor Jesus. Desde já eu te agradeço por todos, Pai. Aqueles que nos ajudaram de estar aqui agora nessa presença do Senhor. Pai querido, abençoa cada filho, Senhor Jesus, que cooperaram, Senhor Jesus, para estarmos aqui juntos, Pai querido, trazendo a tua palavra, Pai querido, que precisamos nos alimentar, Pai querido, para não ficar esse vazio, Senhor Jesus, dentro de nós, Pai querido. Desde já te agradeço, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmã Cristina. Dá um abraço aí no irmão José Carlos. Deus abençoe aí a vida de vocês. E também um abraço na irmã Marlene, na Monique, Tamires e Vinícius. Deus abençoe. Tá, mas o abraço é nosso, tá? É. E o seu eu sei que você dá mesmo. Isso aí. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Eu queria estar dividindo uma passagem aqui com os irmãos. Se eu fosse dar um nome desta pregação, seria da seguinte forma: você é muito importante. Amém. Fale para alguém que esteja do seu lado, ou se você estiver sozinho, fale para você mesmo. Você é muito importante. Amém? Amém. Eu queria estar dividindo com os irmãos. A passagem se encontra no livro de Gênesis 2. Gênesis 2. Versículo 2. Não, Gênesis 2, versículo 7 em diante. Gênesis 2, do 7 em diante. Amém? Amém. Que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden, regava o jardim, e dali se dividia e tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra, que é a vilã.
onde há outro. E o outro dessa terra, o bom a Abedele, a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro é Idequei. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria, e o quarto rio é Eufrates. E formou e tornou o Senhor Deus o homem, o jardim, e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Amém? Amém. Talvez você esteja se perguntando assim, o que tem a ver eu com o que o pastor falou de eu ser muito importante? Quero dizer para você que nós, o ser humano, somos muito importantes para Deus. Se nós pegarmos esse texto da formação do mundo até a formação do homem, nós podemos ver que tudo Deus falou, haja. Deus falou, haja luminária, haja mares, haja tudo que você possa imaginar. Tudo existente aqui no mundo. Mas no mundo, você pode ter certeza, Deus teve o trabalho de fazer. Foi o ser humano. Esse é um dos motivos de eu falar para você que você é importante para Deus. Esse é um dos motivos de eu falar que eu sou importante para Deus. Quando Deus criou o homem, creio eu, vou até conjecturar, hoje eu devo conjecturar bastante. Deus pegando aquele punhado de terra, colocando sobre as suas mãos, né? E automaticamente Deus molhando aquele punhado de terra. Quem já foi criança, que já fez bonequinho, né? Hoje utilizam umas massinhas que tem, né? Uma massinha colorida. Isso. Mas na minha época não tinha essa massinha colorida. Ou se tinha, não tinha como, até mesmo minha mãe comprar. E a forma de fazermos até mesmo uns bonequinhos, né? Muitas vezes fazia aquela massinha de barro, do barro vermelho, né? E colocava onde eram os braços, fazia tipo um braço e colocava uns palitinhos para travar. E ali acabava tentando formar algo parecido com o homem. E Deus quando começa a até mesmo formar o homem, seria mais ou menos dessa forma com que eu estou falando para os irmãos. Tá certo que eu estou falando que nós, eu mesmo, né, no caso, brincava. Hoje as crianças também até de repente brincam. Até mesmo de fazer os bonequinhos parecidos com o homem. Mas Deus, quando fez o homem, ele fez com tanto amor, tanto carinho, que não dá até mesmo para descrever a forma com que ele fez. E Deus pega um punhado de terra, molha, amassa, e vai amassando até ficar no ponto. Deus podia muito bem falar assim, ó, que haja o homem. Mas Deus não fez isso. Com o ser humano, Deus não fez isso. Com o ser humano, Deus perdeu um tempo fazendo. Perdeu um tempo elaborando. Fazendo detalhes. Ei, entenda você que Deus, quando te fez, ele procurou colocar detalhes. Se nós podemos ver quantas pessoas
já nasceram até hoje. Agora eu falo para você, cada pessoa tem a sua identidade pessoal. As identidades, elas não se repetem. Você pode tirar tanto da impressão digital quanto do globo ocular. São duas partes do ser humano que não se repetem. E quantas milhões de pessoas que já nasceram, quantos milhões de pessoas até mesmo que já morreram, sem repetir essa identidade. Você e eu somos exclusividade de Deus. Amém. Deus nos fez único. Mesmo com as minhas imperfeições, mesmo você com as suas imperfeições, mas você é único perante a Deus. É por causa disso que Deus nos chama pelo nome. Saiba você que quando tudo isso se findar, né? Que a qual nós fomos até mesmo arrebatados, né? Para ir morar até mesmo com Deus, ou até mesmo vier morrer, nós teremos um novo nome. E um nome diferente. Porque Deus procura, até hoje, nos fazer de forma parecida um com os outros, mas diferente, até mesmo na nossa identidade. E Deus pega aquela massinha, né, e começa a moldar. Fica imaginando Deus fazendo a parte da cabeça. Olha só, já imaginou algo semelhante a isso? Quando Deus começou a fazer a parte da cabeça do ser humano, que Ele começou a colocar a parte do cérebro, os olhos, boca, nariz, tudo no seu devido lugar. Porque Deus queria fazer um ser pensante, mas um ser obediente. Um ser que o adorasse em espírito e em verdade. Um ser que tivesse a opção de não querer adorar. Um ser que, independentemente de qualquer coisa, ele poderia até mesmo falar, olha, eu não quero adorar a Deus. Quantos no dia de hoje preferem não adorar a Deus? Quantos nos dias de hoje têm a opção de não adorar a Deus? E Deus não obriga ninguém a adorar. Deus quer algo espontâneo, quer algo que saia natural. E Deus começa a montar partes de braços, mãos, pés. E começa a deixar com um toque diferente de tudo aquilo que Ele criou. De tudo aquilo que Ele falou assim, ó, haja. Que haja os peixes no mar. O homem já não foi haja. Eu vou fazer o próprio homem. A minha imagem e semelhança. Muitas pessoas falam assim, eu nunca vi Deus. Quer ver Deus? Quer ver Deus? Olhe para a pessoa que a qual procura fazer a vontade de Deus. Aí você verá Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Não temos o que tirar e nem colocar. Tá certo que quando nós não estamos na presença de Deus, nós temos uma outra imagem. Nós temos uma imagem distorcida. Deus, quando fez o homem para ter algo que a qual outro olhasse para ele e falasse assim, eu estou vendo Deus. Será que quando as pessoas te olham, pode falar assim, olha, eu estou vendo Deus? Aí de repente você vai falar assim, não, pastor, as pessoas não conseguem ver Deus em mim. Mas hoje é noite de se consertarmos, de se acertarmos, de fazer um encontro com Deus. Aí Deus começa a montar esse homem. Braço, perna, cabelo, né? Começa a fazer
adornos, né? Começa a fazer coisas assim, voltas, curvas no próprio homem. E começa a criar, se eu fizer dessa forma, vai ficar mais bonito. Se eu colocar isso, vai ficar mais bonito. Se eu tirar isso, vai ficar mais bonito. Aí Deus monta o homem. Deus cria o homem. Aí quando Deus cria o homem, aí Deus precisa dar um nome. Um nome que muitos pensam que é nome, mas que na realidade, né, não é um nome. Pode até ser uma característica, uma qualidade do ser humano. Deus fala assim, olha, vou te chamar de Adão. Adão, traduzido para o português, seria Adão. Mas no hebraico é Adão. E quando fala em Adão, está chamando de barroso, vermelho. Essa é uma das coisas que nos mostra que realmente o homem veio do barro. Só que aí Deus fala assim, olha, o barroso, o vermelho, eu te amo e quero que você me ame. Mas eu não quero te obrigar você me amar. Isso eu estou falando, Deus falando com aquele boneco. Um boneco que ainda não falava. Você sabia que todo ser humano tem um DNA de Deus? Amém. Todos nós temos o DNA de Deus. Você pode até não saber. Você pode até, de repente, não querer. Mas todo ser humano tem um DNA de Deus. Aí Deus cria todo aquele bonequinho. Só que o bonequinho não anda, não fala, não se move, não tem. Não faz nada. Aí sabe o que Deus faz? Deus assopra nas narinas desse boneco. Quando Deus assopra nas narinas desse boneco, vamos imaginar que o boneco estivesse dormindo, dormindo, desse jeito. Aí Deus vai, assopra nas narinas desse boneco. O boneco, no mínimo, olha só, faz assim, ó. É muito bom, né, quando acordamos de manhã cedo fazemos assim, ó. Dá aquela espreguiçada. Eu fico imaginando que o boneco provavelmente tenha feito isso. Quando o boneco dá aquela espreguiçada, meu. Aí Deus olha assim para ele assim. Ele agora tem vida. Ele agora, ele vê. Ele agora, ele pode falar. Ele agora pode se comunicar comigo. Aí o boneco, no mínimo, deve olhar assim para Deus e falar assim, olha, papai, olha só, eu fico imaginando um negócio. O Robson, acho que ele ainda não ouviu o Asaf falar assim, ó, papai, perfeitamente. Ele pode ter ouvido falar algo assim que leva a entender que seja papai. Eu estou usando o Robson porque o Robson tem uma criança que já está na idade de falar, já quase, já, né? Está caminhando para isso. Eu fico imaginando o Robson todos os dias imaginando o seu filho falar papai. Agora imagine Deus do céu, quando faz aquele bonequinho, e o bonequinho fala assim, bom dia, papai. O bonequinho que eu estou falando é você. Imagine se fosse eu ou você. Deus criando, moldando daquela forma. Aí sabe o que acontece? Acho que o coração de Deus, sabe, se rasgou, né? De uma tal forma, de tanta alegria, e de ouvir falar assim, mais um ser que eu criei. Mais um ser que eu criei. Vocês já viram um negócio, uma coisa que me chama a atenção? Eu quero dividir com vocês. Normalmente vovô e vovó, eles querem ver a casa cheia, né? Muitas vezes vovô e vovó só tiveram um filho. Mas ele quer ver a casa cheia, ele quer ver cheia de netos, correndo para lá e para cá, derrubando as coisas, né? Rolando, caindo, chorando.
nariz escorrendo, né? Verdade. Vai limpar esse nariz, menino. Vai limpar esse nariz, menina. Muitas vezes vovô e vovó querem ver isso. Aí sabe o que Deus faz? Deus olha assim, poxa, meu filho. Poxa, ele está feliz. Mas eu vejo que os outros animais, eles têm uma companheira. Eles têm um outro ser parecido com ele. Até mesmo para procriar. Vou fazer uma mulher. Aí sabe o que Deus faz? Fala assim, vem aqui, filhinho. Deita aqui no colo do papai. Esse boneco já não é mais boneco. Esse boneco já tem nome. Aí, esse ser que Deus fez, deita no colo de Deus. Adormece. Da costela dele, Deus tira uma costela. E dessa costela, Deus fala, eu vou criar a mulher. Deus cria a mulher. Olha, eu creio que foi uma felicidade muito grande para Adão. Eu creio que Adão deve ter ficado assim, saltitante, muito feliz. Aí nasce a mulher. Aí Deus pega, sabe o que Deus faz? Meu filho, eu preciso ter relacionamento contigo. Eu preciso me comunicar contigo. Eu vou me comunicar contigo todos os dias, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Eu preciso, meu filho, de ouvir a sua voz. Eu preciso te ver. É isso que acontece. Muitas vezes, nós estamos tão distantes de Deus. Deus querendo falar conosco, querendo se relacionar conosco, querendo se aproximar de nós. Mas muitas vezes nós estamos distantes. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias, de manhã e à tarde, no Jardim do Éden, para falar com o homem. E ele conversava, brincava. De repente, vou usar os nossos termos aqui, do dia, assim, do nosso dia a dia, conversa, jogava a conversa fora. E tinha um bom relacionamento os dois, tanto Deus quanto o homem. Mas nós entendemos que nada dura para sempre, né? Nada dura para sempre. Aí Deus dá uma ordem ao homem. Olha só, eu te criei aqui. Você tem o fruto que você quiser. Você pode comer daquilo que você quiser. Mas menos do fruto que venha te trazer o conhecimento. O fruto da vida você pode comer à vontade. Mas o fruto que te traz o conhecimento você não pode. Aí no mínimo, creio eu que o homem falou assim, mas por que, pai? Por que, pai? Aí Deus falou para ele assim, olha, se você comer desse fruto, você morrerá. Se você comer desse fruto, sabe, toda essa mordomia, sabe, esse nosso relacionamento vai se acabar. Aí passa-se o tempo. O homem pega e ouve a voz de Satanás. Algumas pessoas costumam dizer que ali foi a primeira manifestação num ser humano. A Bíblia diz que Satanás entra na serpente. A serpente traz algo que Eva até mesmo queria ouvir. A serpente, no mínimo, deve ter falado assim, pode comer. Come isso aí, não tem nada a ver não. Isso é bom. Come isso aí, ó. Agora você veja só.
Se realmente não tivesse um relacionamento do homem com os animais, de se comunicar um com o outro, imagina a serpente chega para Eva assim e começa a conversar com Eva. No mínimo, Eva ia sair correndo. No mínimo. A serpente chega assim e fala: oi, Eva. Tudo bem, Eva? Como é que você está? Como é que foi seu dia? E Adão? Continua ainda bonito? Se a serpente chega e começa a conversar com Eva, e Eva não tivesse o costume de conversar com os animais, no mínimo Eva ia correr. Imagine você, minha irmã, que está ouvindo o que eu estou falando aqui agora. De repente tu encontra com a serpente fica em pé assim, ó, e fala assim: oi fulana, oi Bertana. Imagine, você não iria correr? E não vou te falar mais. Se a serpente chega assim para o homem e começa a conversar também, o homem corria o risco também de correr, de ficar com medo. Mas o relacionamento dos animais com o homem era tão perfeito, tinha uma sintonia tão grande, ao ponto do homem poder falar com os animais. E o inimigo entra ali naquela serpente e consegue convencer Eva a comer do fruto. E fala assim: olha, pode comer. Se você comer, você vai ficar igual a ele. Ele não quer que você come, porque senão você vai ficar igual a ele. Eva come. Eva oferece a seu esposo. Adão come também. Ali começa todo o problema que nós temos hoje. Até ali, o homem não ficava doente. Até ali, o homem não morria. Até ali, não tinha os problemas que a qual nós temos hoje em dia. Eu fico imaginando, já pensou, meu irmão? O mundo sem doença, ninguém morrendo. Se o homem tivesse se mantido firme, não tivesse até mesmo pecado, porque o pecado do homem foi o pecado da desobediência, que Deus falou para ele não comer, e ele foi e comeu. Agora imagine se ele não tivesse feito isso. Meu irmão, que vida nós teríamos, né? Não precisaria ninguém estar tomando vacina da gripe. Ninguém está tomando vacina aí do corona. Nada disso existia. Mundo perfeito. Iríamos comer o melhor dessa terra realmente. Não teria poluição, não teria agrotóxico. Seria perfeito. O que eu quero falar para você? Quando nós estamos na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, as coisas são perfeitas. O homem vivia num mundo perfeito, um mundo sem problema. Mas o homem decidiu e optou por pecar. O homem peca. Deus vai procurar o homem para falar com ele. Porque Deus falava todos os dias, todas as manhãs, manhã de tarde. Não encontra o homem. Só que Deus sabia onde o homem estava. E Deus pergunta assim: Adão, onde tu estás, Adão? Deus não queria saber de forma territorial aonde Adão estava, não. Deus, quando faz essa pergunta, na realidade, Deus estava falando assim: Adão, aonde você chegou, Adão? A que ponto você chegou, Adão, com a sua desobediência? Aí o homem fala assim: estou aqui atrás da folha. E fez ainda uma roupa de folha. Para você ver como é que o homem era tão dependente de Deus. O homem não sabia fazer nada. Nem roupa o homem sabia fazer. Aí Deus fala assim: por que está com roupa, Adão? Quem te mostrou a sua nudez? Aí sabe o que Adão fala? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Aí Deus chama a mulher: ei, mulher, o que você arrumou, mulher? Qual foi o problema que você arrumou, mulher? Mulher. Aí ela fala assim: foi a serpente, Senhor.
nós como ser humano temos uma facilidade de botar a culpa nas outras pessoas, né? Essa é uma facilidade tão grande. Não era mais fácil, tanto para Adão quanto para Eva, assumir e admitir a culpa que errou, que pecou? Não, mas quando Adão foi pressionado, que Deus chega para Adão e pergunta, Adão fala assim, não, foi a mulher, Senhor. Se tu não tivesse me dado essa mulher, Senhor, eu não teria pecado, seria mais ou menos isso. Aí Deus pergunta a Eva, não, Senhor, foi a cobra, foi a serpente o que for. Meu irmão, mas eu quero falar algo para você. Aí Deus dá a sentença ao homem. Olha só, você e a mulher será expulso do paraíso. Certo? Para começar, homem, tu irás trabalhar e comerás do suor do teu rosto. Para a mulher ele fala assim, olha, a partir de hoje, ou a partir de agora, multiplicarei grandemente a sua dor de parto. Para a serpente, ele fala, olha, tu irás rastejar. Deus expulsa o homem do paraíso. Mas de repente você deve ficar pensando assim, mas, pastor, não poderia deixar o homem no paraíso? O homem não poderia ficar lá no paraíso? Só que o maior problema do homem ficar lá no paraíso é que lá no paraíso tinha o fruto do bem e do mal, e tinha o fruto também da vida, que o homem comia sempre para se manter vivo perpetuamente, para o resto da vida, ou para a vida toda. Quando o homem comia do fruto, ele se mantia vivo, aquele fruto que mantinha ele vivo. E Deus precisava expulsar ele do paraíso, porque ele tinha conhecimento do bem e do mal. E se ele não é expulso, ele ia se manter vivo por resto da vida. Na realidade, ele ia se tornar um semideus. Deus expulsa. Mas eu quero falar algo para você. Só que Deus expulsa. Mas Deus também sentiu falta do homem. Deus queria que o relacionamento voltasse. A Bíblia nos mostra que vários homens, Deus até mesmo procurou fazer com que eles reconstruíssem o relacionamento dele para com o homem. O relacionamento de Deus com o homem. E todos eles não conseguiram. Todos eles não tiveram sucesso nisso. Aí Deus do céu fala assim, eu tenho que mandar meu filho. Aí Deus manda o filho dele. O filho dele vem, padece, sofre. Só que algo que me chama a atenção também disso tudo que eu estou falando. Era necessário Jesus vir morrer na cruz do Calvário, sim, para me salvar, para te salvar. Mas também era necessário que Jesus viesse. Até porque, se nós formos analisar, Deus nunca tinha sofrido. Deus nunca tinha sofrido a perda de um filho, a doença de um filho. Deus nunca sentiu dor, nunca sentiu fome, Deus nunca sentiu sede. De repente, quando alguém falava que estava com fome ou com sede, eu estou conjecturando, tá, meu irmão? De repente, na mente de Deus, o que seria isso? O que é isso? Mas quando Jesus veio, sentiu sede, sentiu fome, sentiu dor. Deus teve perda de um filho. Quantas mães nesse momento estão perdendo um filho, perdendo um marido? Verdade. Quantas mães, ou pai, ou filhos estão sentindo dor? E Deus nunca tinha sentido isso. Deus só sentiu isso através de Jesus quando ele veio aqui. Deus nunca tinha sentido o que é ser cuspido na cara, o que é ter ganhado uma chicotada. Deus nunca tinha sentido isso. Quando Jesus vem e passa por isso tudo, Deus também teve esse sentimento que muitas vezes, nesse momento, ou pessoas que já estiveram, ou até mesmo pessoas que vão ter,
esse sentimento. Sentimento de perda, sentimento de dor, doença. Era sentimento que Deus nunca tinha tido. Jesus vem e passa por tudo isso. Mas o mais interessante disso aí tudo, ele envia o seu filho. Seu filho passa por todos esses problemas. Não peca. Seu filho morre. Ao ponto de, quando Jesus está até mesmo para ser crucificado, ele está ali no Getsemane e ele fala assim: Pai, apartai-vos de mim esse cálice. Mas, se tu não quiseres, seria mais ou menos assim: que eu beba desse cálice, que eu vinha padecer, que eu vinha sofrer. Ao ponto de Jesus falar até mesmo: Pai, por que tu me abandonaste? Jesus está se sentindo abandonado. Um sentimento que a qual só o ser humano já tinha sentido. Um sentimento que a qual só o ser humano pode sentir. Jesus está se sentindo abandonado. Jesus está se sentindo triste. E através de Jesus, Deus também passou a ter esse sentimento, a sentir também as mesmas coisas. E a Bíblia nos mostra que a impressão que deu é que se Deus não tivesse ouvindo a oração de Jesus, quantos de nós muitas vezes estamos orando e a impressão que nós temos é que Deus não está ouvindo as nossas orações? Jesus viveu isso, Jesus passou isso, Jesus sofreu isso, e Jesus sabe o que é sentir isso. E Deus no céu só vendo e ouvindo, e em silêncio. Silêncio de Deus muitas vezes nos dói, né? E dói muito. Muitas vezes queremos saber algo de Deus, pedindo que Deus fale conosco, e Deus está falando, faz só assim, ó. Aí a gente fala assim: mas Deus, está doendo, Senhor. A prova está doendo, Senhor. Ela me faz chorar. É mais ou menos assim. E a prova está doendo, está fazendo chorar. E estamos clamando a Deus, estamos pedindo a Deus. E a impressão que Deus está fazendo assim, ó. Silêncio. Mas eu aprendi algo também nesse silêncio. Muitas vezes, quando Deus está no silêncio, é porque Ele está trabalhando. Quando Deus está no silêncio, é que Deus está trabalhando, Deus está operando. E o pior disso tudo também, muitas vezes, quando Deus chega a ponto de falar, e nós falamos: Senhor, será que tu não está vendo isso? Senhor, será que até quando eu vou aguentar isso? Até quando eu vou passar por isso? E Deus fala assim: olha, só minha graça vos basta, querido. Só minha graça vos basta, querido. Isso dói muitas vezes. E Deus nunca tinha sentido isso. Jesus, antes de morrer, fala assim: olha, eu vou ser crucificado. Vão escarnecer de mim, vão me bater, vão me cuspir. Mas, olha só, no terceiro dia eu irei ressuscitar. Após o terceiro dia. Jesus é crucificado. A Bíblia diz que quando Jesus realmente se entrega à morte, né? A palavra de Deus fala que o céu escureceu. O templo fechou. O véu se rasgou do templo, onde ficava o sacerdote, de cima para baixo. Ali era Deus confirmando que realmente Jesus era filho dele. Jesus morre. Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, aqueles que morreram esperando a vinda do Messias ressuscita junto com ele.
Mas sabe o que é o mais importante disso tudo, meu irmão? Eu contei para você logo no começo que o homem pecou. A Bíblia diz que por um homem toda a humanidade se perdeu. Mas a Bíblia também diz que por um homem toda a humanidade, querendo, pode se voltar a Deus de novo. Quando Jesus morre, Jesus torna... É como se aquela ponte que o homem quebrou lá no Jardim do Éden. O homem tinha uma ponte que se comunicava com Deus. Quando o homem peca, aquela ponte é quebrada. Quebrou aquela comunicação do homem com Deus. Jesus vem, restaura aquela ponte através da morte dele. Jesus pega todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, ele coloca sobre os ombros dele e fala: eu vou fazer. Mas é necessário que vocês façam alguma coisa. Aquilo que vocês não conseguirem fazer, eu faço. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Eu sei que vocês não conseguem fazer tudo, mas o que vocês não conseguirem fazer, eu faço. Mas é necessário que vocês façam mal. Aí Jesus morre, ressuscita. E quando ele ressuscita, ele nos mostra que a ponte, que a qual tinha quebrado lá no Jardim do Éden, foi refeita. Se hoje eu posso falar com Deus, se hoje você pode falar com Deus, até mesmo aquelas orações que muitas vezes Deus não te ouve, até mesmo naquele momento que Deus fala assim, ó, até mesmo naquele momento que Deus fala assim, ó, a minha graça vos basta. Isso só acontece porque um dia Jesus morreu ali na cruz por mim e por você. O homem hoje consegue falar com Deus. Hoje o homem consegue se relacionar com Deus. Basta o homem querer. Foi necessário que Jesus morresse ali na cruz do Calvário para a minha salvação e para a sua salvação, querido. Querido, foi necessário Jesus vir morrer. Foi necessário Deus mandar Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Você sabe por que foi necessário? Porque tanto você quanto eu somos especiais para Deus. Amém. Eu sou especial para Deus. Você é especial para Deus. Eu comecei a mensagem falando sobre isso. Que nós somos especiais para Deus. Que nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Falei para você que nós temos o DNA de Deus. Quando Deus assopra, ele coloca o DNA dele dentro de nós. E isso é muito importante. Entenda isso, querido. Não se sinta inferior. Você é uma obra-prima de Deus. Você é algo sobrenatural. Deus te fez você para ser vencedor. Deus te fez você para brilhar. Deus tem o melhor para mim e para você. Não foi à toa que Jesus veio e morreu ali na cruz do Calvário. Jesus veio ali, morreu na cruz do Calvário para me trazer salvação, para trazer vida eterna, para libertar os cativos. Jesus morreu ali na cruz do Calvário, porque tanto eu quanto você somos especiais para Deus. Amém? Amém. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Amém. Você é especial. Cantar um louvor, né? E todos já conhecem. É que devemos fazer todos os dias. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, Agradeço, meu Senhor. meu Senhor. Agradeço, meu Senhor. Agradeço, Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui os irmãos que entraram na nossa live, né? A nosso primo Jean. Olha, fiquei muito feliz, primo, por você ter entrado na nossa live, né? E Jesus ficou mais feliz ainda, né? Ô terra! Olha, Ô, e um mistério. abraço aí, um beijo na nossa irmã Roberta, né? Na Glória a nossa Deus. sementinha Esther, Glória né? a Deus, aleluia. E nossa jovem, né? Stephanie, né? Deus Abençoe abençoe vocês, hein? a vocês todos. Confie no Senhor, que o Senhor tem uma grande obra na vida de vocês, tá? Agradecer a Lore, agradecer também o nosso irmão Márcio Furtado com a sua família, né, que chegou aí, né? Deus aí abençoe a todos, né? Que possa estar multiplicando o celeiro de vocês, tá? Deus abençoe também a mãe da Maria Eduarda. Deus abençoe também, Amém. tá? Seja bem-vinda, tá, minha irmã? Tudo de bom, né? A voz, minha irmã, pastor. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Oremos então. Tem alguém que... Não, né? Não. Oremos então. Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, Deus,
E entendemos, Pai, que nós não estávamos simplesmente numa live. Nós estávamos te cultuando, Deus. Então receba o nosso culto como cheiro suave à sua narinas. Deus, que tu venha se fazer presente em nossas vidas. Eu te peço, Deus, o restante de semana abençoado, de vitória para o seu povo. Deus, que seja derramado, Pai, suas bênçãos na vida de cada um. Pai, eu te peço, Deus, que todo espírito de enfermidade, Deus, caia por terra em nome de Jesus na nossa vida. Que tu venha nos guardar, que tu venha nos proteger. Deus, de todo mal. Eu te peço uma noite de sono tranquila, abençoada, Deus. Deus, que o domingo que está chegando, Pai, Pai, que venha cheio de ricas e grandes bênçãos, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam... Amém. Agindo Deus... Quem impedirá? E a vitória nossa... Pelo sangue de Jesus. E a alegria do Senhor... É a nossa força. Eu e minha casa... serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Ó, o irmão Claudinho pediu para mandar um beijo para sua mamãe. Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe. Tudo de bom para a senhora, tá? Amém. Tchau. Tchau, fica com Deus. Ó, e domingo tem mais, às 18h30. Teu filho é uma benção, minha irmã. É, uma benção mesmo. Amém? Tchau. Tchau.